Olá, meus queridos! Hoje eu vou contar um caso aterrador que se passou comigo agora na neve e também vou mostrar algumas imagens de outros casos semelhantes. Vocês vão gostar. Estamos aqui na neve e eu vou contar pra vocês uma história de uma coisa que acabou de acontecer. Na verdade aconteceu ontem, né? Mas eu tava sem câmera pra mostrar e mesmo eu acho que se eu tivesse câmera também, eu fiquei tão apavorado e tão em pânico que eu acabaria nem registrando. Vocês estão vendo que tá nevando muito aqui, né? Aqui em Vancouver nunca aconteceu isso. O que acontece? Ontem tava uma tempestade de neve muito forte e eu tive que pegar o Eric na escola. O Eric tá lá. Os dois estão brincando lá, ó que bonitinhos. Eu tive que pegar o Eric na escola. Entre sair de casa, pegar o Eric na escola e voltar, eu quase bati o carro 4 vezes. A neve caía e ficava nas ruas. Não dava tempo dos profissionais retirarem aquela neve ou, sei lá, jogarem sal, tomar alguma providência. O carro, você não tinha controle nenhum sobre ele. Em alguns momentos eu quase enfiei o carro numa parede ou bati no carro da frente, porque você freia e o ABS do carro faz aquele barulho de vidro quebrado, né? Vocês conhecem aquele que é o sinal que o ABS está funcionando, né? Mas ele não funciona porque ele trava e o carro continua indo. E em alguns momentos o carro começa a bambear, assim, ele começa a andar de lado, assim, é uma coisa impressionante. E a gente perde completamente o controle do carro, né? A gente fecha o olho e fala, seja o que for, vamos lá. E fecha o olho não, né? Claro que não faz isso, eu não sou tonto. Mas assim, não faz muita diferença o que você vai fazer, porque você simplesmente perde o controle do carro mesmo. Num dos momentos era uma descida, eu estava indo, de repente eu tentei frear e o carro não freou, tinha um shopping na frente, né? Eu quase enfiei o carro na parede do shopping mesmo. E o carro foi indo, freou e continuou indo, sem o menor controle. Você não tem o menor controle. Geralmente isso acontece na descida, né? Eu contei pra vocês em um outro vídeo que eu tava numa pequena subida e o carro não subia, né? O carro atolou. Dessa vez ao contrário, o carro simplesmente escorrega. E aqui em Vancouver é muito raro usar pneu de neve, né? E corrente, por exemplo, também é proibido usar dentro da cidade, né? A corrente, eles permitem que você use na estrada e dependendo da estrada também. Então é uma coisa muito rara. Tem também uma outra coisa que o pessoal gosta de pôr, mas aqui em Vancouver também não dá para você andar na rua desse jeito. São algumas pequenas taxinhas no pneu. É um pneu preparado que aceita que você coloque uns preguinhos, né? Não é uma taxinha, é uns preguinhos no pneu que você gruda nele, atarracha, né? Parafusa nele e aí você consegue andar com mais segurança. Mas assim, aqui em Vancouver, eu acredito até que seja proibido, porque você vai danificar o piso e aqui não tem muita neve, né? Então não é uma coisa muito comum. Bom, outro caso, aí eu tava descendo e eu ia fazer uma virada à esquerda numa rua assim, relativamente movimentada, uma avenida. Freiei para fazer essa virada à esquerda e o carro continua andando e ele ficou andando de lado assim. Ele fez assim e ele foi parar na pista contrária. Ou seja, estava vindo um carro em outra direção, ele teve que parar e eu aqui, de frente para ele, assim. Uma coisa aterradora. Depois dessa eu peguei um certo trauma de até dirigir na neve. Aí é que tá, e aí eu aprendi que na verdade não é preciso ter trauma. O que acontece é o seguinte, você evite dirigir durante a tempestade de neve, porque aí ainda não teve tempo de ter o tratamento da neve, né? Ainda não teve tempo dos profissionais resolverem tirarem a neve das avenidas, das ruas mais movimentadas, né? Então você evite andar durante a tempestade. Mas, por exemplo, hoje está um clima muito tranquilo. Tem muita neve, caiu muita neve, mas o clima está muito tranquilo e eu dirigi normalmente agora, entendeu? Assim, as ruas estão limpas e você não precisa nem de pneu de neve para isso, né? Aqui usa-se um pneu chamado All Seasons, que é um pneu para todas as temporadas, né? Então, isso funciona muito bem. Uma outra dica que eu recebi de um amigo meu foi que o ideal é você tirar um pouco de ar do pneu, porque aí todas as ranhuras do pneu vão estar em atrito, em contato com o chão. Então ele falou que isso resolve muito bem. Essas dicas todas eu peguei depois do acontecido, né, inclusive. Outra dica que um amigo me deu foi que não convém você pisar no freio com tudo. Você tem que pisar mais suavemente. No momento que você pisa com tudo, o carro vai derrapar mesmo. Então o que ele sugeriu? Você pisa com tudo, o carro dá uma paradinha, mas continua derrapando, então você solta o freio e pisa de novo um pouco, solta, pisa, solta, entendeu? Para não travar mesmo a roda. Então essa também foi uma dica. Eu não sei se funciona, não cheguei a testar e espero que eu nem precise testar isso, né? Eu só sei dizer que foi uma coisa aterradora.
pessoal. E assim, foi uma coisa que realmente me deixou muito assustado, assim. Em um intervalo de 10 minutos, eu quase bati o carro 4 vezes. De perder o controle mesmo, você não ter o controle do carro. E o carro ficar andando sem nenhum rumo e deslizando, assim, né? Parecia um esqui. Você estava esquiando de carro, basicamente. Eu fiquei tão aterrorizado que no dia seguinte, quando as coisas já estavam melhores, eu precisava ir no mercado, mas eu fui a pé. Eu falei, não, eu vou a pé porque eu não quero nem mais dirigir de carro na neve. Eu tinha abominado essa ideia, falando que eu nunca mais ia dirigir durante a neve, né, assim. Mas eu percebi que não tinha nada a ver. Então eu fui no mercado andando, que nem um tonto, pisando naquelas poças de água, de neve derretida. E aí eu cheguei lá no mercado e falei, não, vou enfrentar meus medos. Voltei para casa, peguei o carro e fui tranquilamente, porque aí a pista já estava tratada, né? O pessoal já tinha resolvido o problema da pista. Ou seja, o problema é durante a tempestade de neve. Então tome muito cuidado com isso. Fora isso, eu selecionei alguns vídeos com algumas cenas, para não dizer assim, patéticas, de carros deslizando na neve aqui no Canadá. Eles completamente fora do controle. E aí tem um momento que até o carro da polícia perde o controle. Então assim, você vê que não é uma coisa de não saber dirigir na neve, de ter experiência. Se até o carro da polícia chegou a esse ponto, você vê que realmente é melhor evitar, né? Então vamos ver aí essas imagens aí. Vocês vão gostar. Aí o pessoal de Alberta, ó, aí Luiz Nobre aí, meu querido, convive com a neve diariamente. Ele que sabe o que é passar por isso. A gente não sabe, a gente não tem esse costume, né? Inclusive teve um pessoal que encontrou com a gente aqui que tava me zoando. Ai, você fez propaganda enganosa, falou que em Vancouver não tem neve, olha isso. Peço perdão se acreditaram nessa minha propaganda enganosa, mas realmente esse ano foi um caso à parte, assim. Ano passado não teve neve. Não teve neve em nenhum momento, né? Assim, foi uma coisa impressionante. Bom, é isso então, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Então essa foi minha experiência de derrapagem na neve. Espero que não se repita. E agora eu vou aproveitar e vou brincar com a criançada aqui na neve e me divertir um pouco. Pelo menos relaxar. Depois de ter passado por aquele momento de tensão, agora eu vou relaxar. É isso daí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração. Sem derrapagem, hein?